Dados de emprego no Brasil, balanço da Nvidia, então acabou saindo, né, os números da Nvidia e o GPM, hein? Surpreendeu. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call, 28/8/2025. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos por aqui, Max Braga. Vamos a isto então, pessoal. Vamos falar de economia, vamos falar de mercados. Deixa eu abrir aqui os meus alfarrapos para a gente falar um pouquinho sobre esses dados que eu anunciei. Bom, Caged, então, leitura dele ontem, né? Houve tudo referente a julho, tá? Aponta uma criação líquida de 129 mil empregos formais, né? Resultado de 2,25 milhões de admissões e 2,12 milhões de desligamentos, é o saldo entre isso, né? Com esse número representando então um crescimento de 0,27%, tá? Em relação ao mês anterior, os números de emprego pelos dados do Caged, tá? Todos os setores ficaram com saldos positivos. Por exemplo, os destaques ficaram com serviços, subiu 50, foram 50 mil empregos abertos no mercado de serviço, comércio também 27 mil, indústria mais 24 mil. Regionalmente, o Sudeste liderou a abertura de vagas, tá? Com mais de 50 mil, né? Seguido pelo Nordeste, 39 mil, Centro-Oeste, 21 mil. Bom, o salário médio de admissão desses novos trabalhadores foi na casa de R$ 2.277,51, com uma queda real de 0,25% no poder salarial, né, o poder de compra em relação a junho, tá? Refletindo o poder de compra aí da população. Isso a gente já vem notando há bastante tempo. Bom, no mercado de crédito, inclusive, também mais dados aqui de Brasil hoje, reforçam a leitura de moderação na atividade financeira do Brasil. A expansão foi pequena, de 0,4%, o saldo na carteira do mês é de 1,3% no trimestre, né? No mês 0,4% e 1,3% no trimestre. O crédito das pessoas físicas cresceu 0,6%, o que não necessariamente, né, é uma coisa boa, porque se as pessoas estão tomando mais crédito, talvez para pagar mais dívidas, né, ser mais endividadas, isso é um grande fato, enquanto o crédito às empresas caiu 0,1%, retração, e lógico, né, as empresas deixam de tomar crédito num cenário de taxas tão altas. As concessões também recuaram em junho, 0,2%, e foram pressionados pela queda de 1,5% nos recursos direcionados. Então, também está mais escasso os recursos direcionados, disponibilizados para esse tipo de operações, tá? Bom, o custo do crédito ele teve um alívio ali um alívio marginal, né? Bem pequenininho, também por conta da variação da curva de juros, tá? 0,1% em relação aos spreads anteriores. Bom, a inadimplência também avançou 0,2%, ponto percentual no mês, e já acumulando uma elevação de 0,6% em 12 meses. Então, também é algo que precisa ser bastante acompanhado, e claro que é pelo mercado, mas por todos nós também entender que a inadimplência nas empresas e das pessoas também, ela vem aumentando. Bom, para a gente passar depois para a parte da Nvidia e para o IGPM, vamos falar rapidinho aqui sobre as bolsas. Então, no dia de ontem, nos Estados Unidos, Nova York, então encerraram uma sessão de alta. S&P 500 avançou 0,24%. O Dow Jones também teve ganhos de 0,32%, e a Nasdaq, que todo mundo estava aguardando aí por conta da Nvidia, né, o que ia acontecer, subiu menos, mas subiu também ontem 0,21%. Já falo de Nvidia, tá? No câmbio, o dólar à vista que ele recuou 0,32% aqui no Brasil, cotado a 5,41, e a bolsa brasileira ontem sim acompanhou o movimento positivo das bolsas internacionais e conseguiu aí uma boa alta, 1,04% boa alta aos 139.206, encostou de novo lá nos 140 mil pontos, tá?
temos que manter, né? Não pode ficar no vai e vem, que acaba ficando lateral. Tem que romper as máximas e ir embora, mas para isso dependemos de algumas outras coisas. Bom, destaques de alta, então, ficaram ontem com o Braskem, subiu 5,78 depois da notícia lá da desistência de um empresário aí que não foi muito bem aceito ao mercado, que ia comprar uma parte da companhia, enfim. Quem quiser saber mais sobre isso, pergunta aqui na caixa dos comentários. São Martinho 4,61 também subiu. E os destaques de queda ficaram com a Auren Energia 1,66 e a Embraer caiu um pouquinho ontem também, 1,15, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar rapidinho aqui do IGPM, porque o índice de preço, né, geral, que é o IGPM, índice geral de preços ao mercado, diferente do IPCA, que é o consumidor amplo, ele tem uma medição diferente, é feito só em algumas capitais, enfim. Se você também quiser um vídeo explicando a diferença entre o IPCA e o IGPM, eu faço para vocês. Diga aqui na caixa de comentários. Bom, ele passou então a subir 0,36% em agosto, depois de ter registrado queda no mês passado de 0,77%, o resultado ficou inclusive acima do esperado, tá? A expectativa de mercado, o consenso de mercado era de um avanço de 0,21, mas passou bastante, né? E esse índice ele já está numa alta de 3,03 nos últimos 12 meses, também aumentando aí o IGPM. Bom, outro destaque também, né? Que vale a pena ficar de olho. O Índice Nacional da Construção, INCC, também passou a subir agora no período 0,70%, depois de uma alta de 0,91% em junho, tá? Então, só para referenciar. Vamos então à Nvidia, né? Eu tenho uma colinha aqui no meu celular. As ações da Nvidia, ontem, então, foi divulgado o balanço, né, dos resultados do segundo trimestre de 2025 e assim, caíram 3% as ações da Nvidia, só que não dá para entender, às vezes o mercado é irracional. Bom, caíram 3% após fechamento, né? Mas vamos lá, a receita da empresa subiu 55%, o estimado ao ano, né? O estimado era de 46,23 bilhões, subiu 46,7 bilhões. Tem uma surpresa, então, nos dados para cima de 1,1%. O lucro ajustado subiu também, com uma surpresa fora da projeção de 3,05%. Enfim, todos os dados, de fato, aqui importantes, fora a margem bruta caiu um pouquinho, né? Mas, enfim, os números reforçam que a companhia ainda tem números saudáveis e o Jensen também, lá, o homem da jaqueta, né, da Nvidia, já falou sobre projeções, etc. Está amplamente divulgado na mídia. Então, para um bom entendedor de números, de dados, fica a dica aí, né? Leia os balanços, depois dá uma olhadinha no preço, tá? E, bom, vamos lá. Então, a NVIDIA ainda diz que tem muito a se caminhar, a se avançar, no mercado de tecnologia, principalmente de IA, de inteligência artificial, e projeta aí grandes investimentos ainda na casa aí de 3 a 4 trilhões em investimentos para continuar avançando, treinando os robôs, os exterminadores do futuro, se é que me entendem também. Bom, brincadeiras à parte, esse era o vídeo de hoje, então. Se você gostou, claro, deixa o like aqui. Se inscreve no canal, comenta comigo as notícias aqui na caixinha de comentários e, claro, vejo vocês amanhã, então, aqui no nosso Morning Call. Um forte abraço a todos. Cuidado com os robôs. Tchau.